Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos é, iniciar uma playlist, na verdade não, nós vamos continuar compondo a playlist de matemática, só que agora a gente vai ver geometria. E geometria é um conteúdo que ele é muito formal, né? O que significa formal? É um conteúdo que desentrega para nós a forma, né? Um arranjo que desinforma é, um conteúdo, né? Uma substância. Então, é como se a geometria ela desenvolvesse para nós um entendimento das superfícies. E aí, quando a gente compõe geometria com matriz, a gente consegue navegar entre superfícies e profundidades, né? Até mesmo o gráfico nos ajuda a pegar tomos, ou seja, retratos desses paradas, dessas navegações, como se fossem mapas gráficos, né? Então, a geometria, ela vai nos dizer por formas, né? Então, por formas, nós vamos nos concentrar e interpretar esses arranjos de formas a partir dos contatos, né? Então a gente tem o quadrado, a gente tem a esfera, a gente tem o círculo, a gente tem o triângulo, a gente tem o. A gente vai tendo várias formas, né? Retângulo, é, e assim subsequentemente a gente vai desinformando a matéria para imprimir uma realidade a ela que se encaixa a nossa, né? O encaixe preciso transformou a nossa vida da forma da engenharia, que nos faz prestar atenção nas engrenagens que ajudam a movimentar muitos valores e desinformar uma certa generalidade de valor por ter como resolução, como referência a nós mesmos, não é mesmo? Então essa questão do encaixe e da multiplicação, ela já tem ela já tem feito muita concentração na nossa realização de sentimentos, né? Tudo que a gente diz sente, a gente nota e edifica dessa notação um volume, né? E esse volume dessa notação faz uma exponenciação. Então é como se eu tivesse um quadrado e vários quadrados desse quadrado, ou seja, vários tempos desse quadrado, me dá um volume. A gente tem o volume material e o volume sentimental. Olha só que interessante. Então, quem consegue carregar muito volume sentimental de um retrato é, são apreciadores da arte, apreciadores, né? E aí, cara, isso é muito legal porque a relação com matérias, elas quantificamente edicionam o nosso senso comum e descomunifica, né, descondiciona a comunicação a partir desse retrato de produto, dessa operação de fração.
A fração do tempo que você passa reagindo, se relacionando a determinadas matérias. Então as matérias, elas têm a sua afinação e elas têm o poder de serem afinadas, né? Então eu pego uma matéria e eu consigo afinar ela. Só que tem as afinações que são mais precisas dentro das identidades de condução conectiva. E essas matérias são as matérias que nós revelaremos, são as geometrias, são as formas geométricas que nós revelaremos. E dessas formas geométricas nós decompomos ou compomos variações que são os retratos de nossas realizações, de nossas reações de convertimento de uma reação para com uma ligação comum entre uma matéria e outra que nós desenvolvemos, né? Isso se chama engrenagens. Bom, então vamos lá, vamos começar. Por que falar assim da geometria? Porque sem falar assim, a geometria não encontra a graça, né? A graça da geometria é isso, é ela ter esse levantamento de condução enérgica de nós, entre nossa relação com a matéria. Então, olha só, se a gente pegar um espelho, né, e esse espelho ele revelar para nós, a nós mesmos, né, a gente tem uma ação de olhar e uma reação, né? E aí essa ação e essa reação desescala, né? Tem essa desescala dessa razão. Então olha só que legal. É uma operação de ondas. Aqui, ó. E aí vocês estão vendo os ângulos se formando aqui, ó, né? Esses ângulos vão desenvolver a imagem em um plano. Olha que legal. Só que essa imagem, ela é uma equação das ondas escaladas ou desescaladas. A gente sempre tem a contração ou a descontração, a contração ou o relaxamento. Isso para nós se diz também a crescente e a decrescente. Decrescente ou crescente o quê? Poder de escolha, poder de controle de um corpo. E aí todo o eixo de um corpo, ele tem esse poder de controle a partir da identificação. A identificação é você resolver essa equação das ondas, né? Equação é você ter qualidade de imagem, né? Resolver equações é você obter qualidade de imagem em um plano. E olha só que legal, em um plano, a gente está sempre em um plano. A gente sempre pode pegar um pedaço de plano e contar com esse pedaço. Sabe como? A gente desenforma esse pedaço e a gente pega esse pedaço assim, ó, e faz assim, ó. Eu tenho esse pedaço aqui e eu sei que esse pedaço tem várias camadas para baixo, só que eu sinto, eu tenho a coordenada desse plano para cima. E aí nessa coordenada eu posso estudar aqui as ondas que vão me dar imagem daqui até aqui, até aqui, até aqui, até aqui. E aí você começa a navegar sobre esse plano e desenvolver uma relação com a imagem dessa navegação. Só que quando a gente tem um objetivo, um objeto que nos ativa, olhar,
olha o que acontece. A gente grava nesse um objeto um objetivo de melhor imagem, de melhor reação para o nosso organismo se equilibrar nesses raios, nesse espelho. E não desespelhar e conseguir controle, contar. Bom, por que eu estou falando isso? Porque isso a gente faz de forma quase que automática. Nós já fazemos, sabe por quê? Porque isso é o nosso objetivo de cuidar de nós mesmos dentro de um espaço. Entende? Só que o que acontece? Quando a gente investiga ou vê ou busca qualidade de espaços, a gente precisa de lidar com essas contas, né? E para lidar com essas contas, nós viemos investigando muito essas realidades em nós, né? Essas realidades diversos que as ondas solares, que a respiração do planeta, que a gente chama de atmosfera, né? Como se a gente tivesse debaixo de um mar, só que um mar de gases, né? Então nessa faixa, nesse mar de gases que desimpulsa várias vidas respirando ao mesmo tempo, que a gente chama de efeito metabólico ou liberação de gás carbônico. Isso tudo tem a sua condenação condicional. E a gente está sempre pela matéria, né? Pelo encanto da matéria sobre as ondas. E aí, quando a gente vira construtores, igual eu falei com vocês dos engenheiros, construtores, o que acontece? A construção pega essa forma e desencaixa melhor formas para poder organizar contatos, né? Vamos entender isso aqui. É como se cada um de nós tivesse um campo. E aí o contato, olha só o que faz. O contato choca, colide campo. Esse colide de campo pode fazer com que as energias disversem a cognição. Cognição. O que é cognição mesmo? Cognição é um processamento desse campo sobre o ambiente, né? Cognição é você, né? É você controlando esse campo ou buscando o controle desse campo, né? A partir do afetamento do ambiente. Então, essas energias diversam a cognição a partir da colisão. E aí, o que acontece? Nesse choque de particularidades, choque de particularidades. Às vezes, alguns efeitos magnéticos acontecem. E sabe esses efeitos magnéticos o que acontece? Eles fazem confusão de campo. Confundição de campo. Então, um sentimento que você não tinha acaba passando a ter por colisão, por
por por poxa, a gente estudou isso no conjunto, ó. A gente tem esse por interseção de colisão, por interseção de campo. Então a interseção de campo pode ser perigosa. Entende? Pode difratar a sua energia e a sua cognição, o seu controle de campo. Legal? Agora, conhecendo isso, vamos partir para algumas observações desses campos, né? Desses campos que são da fonte em você. Você é uma fonte, ó. F, fonte, é você. Você é uma fonte, ok? E aí, nesse você sendo fonte, essa fonte do seu indivíduo, o que acontece? Quando ela se liga a matérias, né? Quando você se soma a matérias, que é igual a trabalho, o que acontece? Você cria uma superfície de apego. Isso te aperta, isso aperta o seu espírito, isso aperta a sua graça, isso aperta o seu campo e faz com que você obtenha uma nuvem igual à nuvem de quem está apertando, né? Então você obtém isso, né? E aí nesse plano, nessa superfície de apego que você trabalha, né? A partir de você mais uma matéria, né? A gente produz um efeito. O efeito que conta em você. Quando você mexe ou desenvolve essa matéria. O efeito que conta. Esse efeito que conta, olha só o que acontece. Às vezes você é isso aqui naturalmente, né? Esse é você. Depois do café, né? Esse é você com saúde, depois de comer. Quando você fica muito tempo sem comer, esse aqui é você, ó. Entende? Quando você está realizando uma atividade que está te dando bastante energia, esse aqui é você, quer ver? E você está realizando ela depois de comer, olha quem é você. Você é esse aqui, ó. Vamos pegar uma cor aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos pôr que esse é você. Ou então esse aqui é você, ó. Né? Só que existem várias contas e várias afinações para esses riscos aqui, ó. Esses vetores. E é disso que a geometria trata, entendeu? Porque a geometria não é só o conhecimento das formas, é você se desinformar a partir das formas para que você esteja seguro sobre as matérias que você vai se relacionar. Então, geometria é segurança de desinformar realidades em um plano ergonômico da sua atuação. Então, quando você se perder nessa atuação, porque geralmente quando a gente está fazendo esses trabalhos e quando a gente faz uma colisão, a gente se perde, né? Tá vendo essa colisão que faz interseção? Isso pode te levar a se perder. Para você diminuir essa perda, a gente tem essa tecnologia, a tecnologia da desinformar a geometria do plano que eleva a forma para uma objetiva
objeto, objeto em trabalho. Ok, pessoal? Então isso é segurança. Geometria é segurança de desescalar. Esse apego que é formado nesse campo diferencial, nessas forças de trabalhar você, que é uma fonte como matéria, em saber a forma e a desafinação da forma, até mesmo se essa forma se quebrar ou se perder, ou se essa forma se perder da sua informação objetiva, porque quando você tem uma prestação de nome e sentidos para a via, vai ficando mais difícil você se perder nessa realidade de trabalhos de relações. Cara, isso todo vai acontecer com todo mundo, né? É igual você se perder numa conta ou se perder nenhum valor de nenhum valor de símbolos matemáticos, né? Onde você viu que era para somar, mas você acabou subtraindo e vice-versa, né? A gente está sempre assim. Só que para diminuir isso, a gente tem as superfícies que nos fazem gravitar em um objeto que a gente hoje em dia chama de automaticidade. É como se a gente gravasse o bloco de contenção. O que é o bloco de contenção? É a geometria. A gente tem um bloco de contenção, né? A gente tem esse bloco de contenção. Então, a informação contida vai estar nesses blocos, né? Então, esses blocos são objetivos de você se circunscrever, né? De você desinformar, né? Então, é basicamente isso no automatismo. As pessoas chamam de status de nirvana, ou pessoas concentradas, ou hiperconcentradíssimos, ou pessoas cheias de inteligências. Não, as pessoas, na verdade, elas são cheias de prisões de formas de reações nos seus organismos. É só isso que pode acontecer em um ser humano, porque o ser humano ele tem sistemas. Quando ele aprende a apresentação dessa forma, olha o que ele faz. Ele faz camadas de desconter, controle. Sabe como que ele faz isso? Ele faz a partir de contração dessa forma, contração da forma inscrita e relaxamento da forma inscrita. Por que isso? Porque essa inscrita, ela está, por consideração, conectando-se ao imaterial das pessoas, ao lado da organização de controle muscular em referência a um dado material, ao imaterial. O imaterial é o que? É a navegação de um plano que, depois de muito plano, fez a exponencial e olha só, a gente conseguiu criar passagem. Tá vendo? Para uma circunferência acabar virando até uma circunferência, né? Uma circunferência não, uma esfera, desculpa. Isso é muito legal. Então, desse dado, então, a gente para por aqui. E no próximo vídeo dessa série, né, esse é o vídeo de introdução,
E no próximo vídeo dessa série a gente já abre aprendendo seno, cosseno e tangente. Tá ok? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!